Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um podcast nosso aí do Agro em Debate, que é realizado aqui pelo nosso escritório, João Domingos, Advocacia do Agronegócio, e também aqui pelo nosso amigo Hélio Jove, da Supremo, que é referência no licenciamento ambiental aí, não só no estado de Goiás, mas também no Brasil, né, Hélio? É isso aí, pessoal. Mais uma vez estamos aqui tentando levar para vocês a cada dia o que tem de conhecimento com os melhores profissionais da área, não só a questão judicial, como a parte ambiental. E vocês, obrigado mais por estar aqui com a gente. Tomara que a gente leve conhecimento pro pessoal aí. Pessoal, apresentar aqui nossos convidados de hoje, né? Temos aqui o Thiago e o Watson. São referências na área de seguro agrícola, seguro rural, aqui no estado de Goiás, e irão compartilhar conosco aqui muito conhecimento sobre essa área, como que é feito a precificação desse seguro, quais são os cuidados, os pontos de atenção que o produtor deve ter na hora de contratar esse seguro, e principalmente se houver aí um risco de eventual sinistro ou se ocorrer quais são os cuidados que deve ter também para receber a indenização de forma adequada, né? E já adiantando um pouco, né, uma questão que a gente estava falando aqui, que é muito comum, quando você vai contratar um seguro desse, cara, você está garantindo algo de um valor muito expressivo, geralmente. Exatamente. Mas a falta de cuidado, de atenção do produtor com isso é muito grande, né? Eles estavam falando, pô, às vezes manda um WhatsApp ali, faz algo muito mais ou menos sem se atentar para vários aspectos do contrato. E aí, de repente, ele sempre aquela perspectiva otimista. Não vai nem precisar, estou fazendo aqui só por segurança. Na hora que vem um sinistro, ação no seguro, o seguro não cobre, aí acha ruim ainda com o corretor. Fala, bom, mas não fez a cobertura. Fala, mas não, tinha que ter... É sempre muito importante ter profissionais de confiança, né? Sim, em todas as sim. áreas. E tinha que ter demandado um pouco mais de tempo ali para entender melhor o que estava sendo contratado e tal, para ver se realmente cobriria aquilo que ele tinha expectativa que houvesse, né? Mas vamos lá, pessoal. Fique à vontade, a palavra está com vocês. Bom, primeiramente, agradeço imensamente aqui a oportunidade, o diálogo que a gente vai ter hoje, o debate muito importante, e trazer essa cultura do seguro, a gente elucidar justamente questões do dia a dia, da contratação, do sinistro. Isso se faz ainda mais importante, visto que o cenário de contratação do seguro rural ele é crescente no país, ainda pequeno se comparado a grandes mercados como Estados Unidos, etc., mas com potencial enorme atrelado ao crédito e fora do crédito também. Bom dia, obrigado aí, Leandro, pelo convite, obrigado ele por estar recebendo a gente aí também, Thiago aí em parceria. E o cenário de seguro agrícola vem crescendo hoje no Brasil, né? E a forma que a gente vai trazer aqui hoje é uma forma bem simplificada e objetiva, né? Procurando trazer para o produtor ali um ponto de atenção que quanto maior a informação, Leandro, passada na contratação de seguro, ele vai ter uma liquidação de sinistro mais tranquila, ágil e eficiente. Porque a preocupação do produtor é o quê? Quanto eu vou receber se eu der um sinistro? E aí a gente vai solucionar essa dúvida na contratação. E como que inicia essa questão do seguro? A contratação de seguro, a gente basicamente vai colher as informações hoje com o produtor, né? As informações dele. Pessoa física, se a gente vai contratar tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, que pode ser feito também nessas duas modalidades, tá? E as informações hoje, se tratando de seguro agrícola, seja safra ou safrinha, qual a média de produtividade que ele teve ali nos últimos 5 anos, né? Ele pode trazer isso de forma verbalizada para nós, tá? Para quê? Para que eu leve a seguradora essa informação e a gente consiga chegar o mais próximo que ele vai ter do custo de produção dele. Então, assim, as informações são primordiais nesse primeiro momento, são as informações básicas, velho. E existe, por exemplo, safra e safrinha, igual você disse. Tem um prazo dele fazer a safra e tem um prazo para ele fazer a safrinha? Para contratar o seguro? Para contratar o seguro? Sim, e é legal que a gente já estava... É um ponto de atenção muito forte. Principalmente na safra de inverno, que é do milho safrinha, certo? Por quê? Porque hoje essa janela cada vez fica mais prejudicada pelos intempéries climáticos, né? O produtor às vezes precisa atrasar a colheita da soja por causa da umidade, que está chovendo na lavoura, né? E ele vai plantar o milho safrinha e às vezes a área que ele vai plantar é uma área muito grande e ele extrapola ali o prazo do zoneamento agrícola. E aí acontece. E qual que é o prazo? O prazo é
A data do zoneamento agrícola vai de município a município, tá? E a gente tem um ponto de corte, um exemplo, aqui para o estado de Goiás, né, Tiago? A gente está aí no dia 28 de fevereiro, é um ponto de corte. A média, por que disso? Né? Porque quando eu trago isso para dentro de casa, né, eu tenho que fazer as tipagens de solo. E o zoneamento agrícola fala, ó, solo tipo 2 ou solo tipo 3, eu tenho uma data específica para estar plantando dentro desses tipos de solo. Então, vamos dar um exemplo aqui para você. O tipo de solo 2, eu tenho a data limite de 28 de fevereiro é o plantio. Né? Só que o produtor vai plantar 100 hectares e, às vezes, ele atrasou para plantar porque a colheita dele veio atrasando por intempérie climática e ele conseguiu plantar só 50 hectares dentro do zoneamento agrícola até o dia 28. E os outros 50 ele vai plantar fora. O que acontece hoje? A prática do mercado é o quê? Eu contrataria os 100 hectares e aí faria o endosso de alteração para os 50 hectares que ele plantou dentro da janela e os outros 50 ficaria fora do zoneamento agrícola. Esses outros 50 não teria seguro. O risco se torna do produtor. O risco 100% desses outros 50 hectares é do produtor. Entendi. Só que a gente tem uma particularidade. O encerramento da comercialização do produto. Às vezes ele encerra em cima do zoneamento agrícola e aí eu não consigo fazer endosso. E aí o produtor deixa de ter a garantia do seguro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falei que o sucesso da indenização do seguro agrícola é na contratação. Perfeito. O que eu já ouvi falar é que esse prazo era 15 de fevereiro, não? Ou depende da seguradora? Depende do zoneamento agrícola lá no plano safra, né? Entendi. Ele vem lá, tem datas específicas, igual eu te falei. Por tipagem de solo, tá? Solo tipo 2, porque o solo tipo 1 não faz seguro. Qual que é a diferença? Tipo 1, tipo 2? Tipo 1... Basicamente é o seguinte, hoje ainda está simples e tende o Ministério mais tende a aumentar, colocar uma classificação, mais classificações. Mais ampla. Mas basicamente é tipo 1, aquele solo que é arenoso, considerado arenoso. Solo tipo 2, que é um solo intermediário, onde não tem tanta areia, mas já tem uma quantidade de argila mais interessante. Basicamente de 15% a 35% de argila. E o tipo 3, que é aquele solo mais argiloso, ou seja, acima do que 35% de argila. E é legal você trazer essa informação e falar, mas para mim aqui é tal dia, porque fulano falou. E hoje essa informação já está muito mais fácil. Você tem um aplicativo, né, que o pessoal do MAPA e da Embrapa desenvolveram, se chama ZARC Plantio Certo. Você coloca o seu município, a cultura, você olha ali pela quantidade de argila, ou seja, pelo tipo de solo, você já vê qual que é a janela. O tipo de solo é do município que é definido? Tipo de solo não, é pela análise. Da propriedade. Da propriedade. Faz a análise do solo. Sim. Faz a análise do solo, análise física, né? E essa análise física não precisa ser atual. Você fez ali uma análise em 2010, ou seja, tem mais serve de referência. Serve de referência. Porque a argila e a areia não vai mudar. Não vai mudar, a não ser que você entre ali colocando... o que muda é os micronutrientes, né? É a parte física do solo não se muda. Então tem uma análise mais antiga, eu uso ela como base. E tem que fornecer isso para a seguradora. É interessante que você forneça para o seu corretor, seja o corretor de mercado ou o corretor do banco, né, a corretora do banco, para que ela já tenha aquele documento ali e que às vezes não fique só numa informação de palavra. Não, meu solo aqui tem 20%, mas existem alguns critérios que, exemplo, no solo tipo 1 é menos do que 15%, mas a diferença entre a quantidade de argila e a quantidade de areia, ela tem que ser maior do que 50%. Então, assim, já é um detalhe que às vezes pode ser que um solo com 19% de argila, mas ele tem muita areia, pode ser que ele seja considerado solo tipo 1. Entendi. Embora, se a gente olha só a porcentagem de argila, 15 é um critério. Isso é o primeiro, né? Mas existe o subcritério, que é essa diferença entre argila e areia. Você vê tanto que é interessante, Hélio, que na contratação de seguro agrícola, a informação é importante. Com São certeza. detalhes. Detalhes. E por causa de um detalhe desse, certo? O cliente às vezes deixa de ter a indenização securitária. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura regula a data de zoneamento, né? E a seguradora segue isso por causa do contrato de resseguro deles. Então, essa é a importância mesmo das informações serem passadas de forma objetiva e real
né? Porque quanto maior a realidade nessa informação, uma liquidação de sinistro ocorre de forma plena, tranquila e dentro do prazo. E aí, interessante que assim, essa boa coleta das informações traz uma boa contratação. Ou não, às vezes nem contrata, né? Você não corre o risco de fazer uma contratação errada, você diminui esse risco. Visto que a gente já está falando de risco, a gente precisa reunir a maior quantidade de informação. E aí, você passa uma análise de solo, ou mesmo química, tem seguradora que solicita, você passa para um corretor que não está habituado, ou seja, não tem um treinamento, não está... Conhecimento técnico mais amplo. Técnico, que é de um agrônomo, vamos falar assim, embora seja relativamente simples, mas o agrônomo É competência do agronomia. É competência de um agrônomo, da cara que fez aquela especialidade, você passa para o corretor que está adentrando no mercado, porque o agro é bonito, o agro é top, e é vendedor, quer ganhar a comissão. Vendedor, então às vezes passa a informação batida, faz uma contratação errada, e aí volta aquela frustração da indenização e do seguro, né? Com certeza. Sobre a contratação errada, duas questões que eu acho interessante a gente destacar, Thiago, que eu já vi muitas vezes acontecendo, não sei se você já viu, Hélio, é o pessoal, assim, porque a seguradora geralmente não faz o seguro do primeiro ano, né? A lavoura de primeiro ano. É a partir do terceiro, né? Segundo, terceiro. E aí tem muita gente que a área é de primeiro ano e o cara insiste em querer, tipo assim, eu vou fazer aqui, vai que cola, né? Aí ele pega um contrato de arrendamento, coloca uma data anterior e tal. E, gente, não adianta. Você vai... É muito simples tem as fazer imagens, análise. né? Você tem as imagens de satélite. E aí depois ele acaba perdendo esse valor, né? Então não adianta fazer isso. E quanto à contratação errada, por que eu já tive muito cliente tendo problema? Às vezes o cara não faz o seguro de toda a área que ele planta. Às vezes ele tem um ou outro talhão que é mais complicado, costuma dar uma perda, uma produtividade menor, aí ele faz só desse. Só que às vezes ele não tem um cuidado muito grande na hora de contratar, e às vezes a área que foi feita a garantia ali, o seguro, foi outra do que ele imaginava. Eu já vi isso acontecer muito, não quando o produtor está negociando direto com a seguradora. Quando ele faz muito barter, e a revenda do agro que está bancando aquela operação, é quem conversa diretamente com o corretor e com a seguradora, intermedia essa conversa. E aí, depois que fecha, ele acaba não pedindo a apólice, né, que é encaminhado, para ele poder checar antes dele começar o plantio, para verificar se de fato foi aquela área que ele esperava, se a quantidade que foi colocada estava ok. Aí, infelizmente, quando vem um sinistro que ele vai acionar, fala, não, a área que você garantiu era outra. A área que você garantiu era outra, né? E o que é interessante é assim, quando traz para o corretor, né, que tem a especialidade aí dentro do seguro agrícola, né, hoje existe a modalidade, né, de contratação de área total e área talhonada. Tá? Então, assim, a gente vê muita contratação de área total lá na safra de verão, mas existe a opção também de contratação por talhão. Algumas seguradoras dão essa opção, tá, também, para contratar por talhão. Devido à incidência maior de sinistro que está tendo nos últimos anos, tem algumas seguradoras que optou por tirar a modalidade de área talhonada. Por quê? Justamente por causa da incidência de contratação só nas áreas piores. E o seguro nada mais é que ele precisa fazer uma mitigação do risco. Eu não posso fazer um seguro... Olha, para o produtor é muito bom isso, mas para o mercado em si, para a sustentabilidade desse produto no mercado hoje brasileiro, eu preciso ter uma pulverização do risco. Né? Então, ele fazendo da área total. Existem essas duas possibilidades, de fazer a área talhonada e a área total. Existe também uma possibilidade de fazer só da área custeada também. O produtor vai lá, pega o recurso na instituição financeira. Tá? Isso é quando é capital subsidiado ou quando é não, recurso controlado ou não controlado? Pode ser recurso controlado ou recurso controlado. Próprio. Financiamento. O financiamento. Ele foi lá, captou, fez a intermediação financeira. O Hélio vai plantar lá, olha, fiz um recurso para plantar 100 hectares. Tá? Essa área, só esses 100 hectares, existe sim a possibilidade da gente fazer a contratação de seguro. Mas ele planta 1.000 hectares. Tá? O Adson, peraí. Você está me falando, então, que eu consigo fazer só da minha área financiada? Consegue. E aproveitando aqui, que a gente estava falando que tem basicamente 3 modalidades, que seria o seguro de custeio, o de produtividade e o de faturamento. Também poderia ser só numa área também? Como é que seria? Ou quando você faz ela só na área segurada, você estaria fazendo obrigatoriamente só o seguro de custeio nessa área? Não, dentro dessa área segurada... E explica também quais são as 3 modalidades. Né? Legal é o seguinte, dentro da área financiada,
Hoje, se o Hélio não financia, ele planta com recurso próprio lá, ele vira para mim e fala assim, Adson, Thiago, quero fazer o seguro da minha área lá. Hoje eu consigo atender ele só a área total. Dentro entendi. dos 1.000 hectares. Porque ele não pegou recurso nenhum, ele planta com recurso próprio. E só para ficar mais claro, Mas isso, né? algumas seguradoras, não é Sim, todas, não. sim. Hoje, basicamente, as seguradoras solicitam, né? Contratação Colocam de ali área a total. contratação da área total plantada daquela cultura dentro daquela propriedade. Uhum. E, algumas vezes, dentro de um raio de 3 quilômetros, pode ser que você planta aqui, aqui e ali. 1.000 hectares aqui, 1.000 ali e 500 lá. Você precisa contratar num raio de 3 km, essas áreas vão compor uma mesma apólice. Compondo a mesma apólice, a média vai ser a média geral dessas áreas. Saindo disso aí, indo para o custeio, financiamento, aí você consegue falar assim, ó, eu planto 3.500 hectares, mas só peguei recurso para 100, né? Era um juros legal, fui lá, peguei o recurso, vou fazer naqueles 100 hectares. E aí você pode, inclusive, você não tem nenhum talhão menor do que 500 hectares. Você consegue ainda fazer de uma forma, vamos falar assim, uma linha imaginária, delimitar Uma segmentação. 100 hectares dentro de um talhão. Um croquis X, dentro de um talhão. Esse croquis tem que estar alinhado com o mesmo croquis do financiamento. E esse raio que você diz de 3 quilômetros aí, independente que seja propriedades distintas? Independente de propriedades distintas. No raio de 3 km deve compor a mesma apólice. Saindo disso aí, principalmente para a safra verão, você consegue uma flexibilidade maior por parte das seguradoras, que é justamente você contratar toda a área plantada, só que a regulação do sinistro ela pode ser por talhão. Olha, esse talhão produziu bem esse mal, vou indenizar de acordo com a produtividade daquele talhão. Trazendo lá naquele exemplo nosso dos 1.000 hectares, um exemplo. Você financiou 100 hectares, tá? A liquidação vai acontecer dentro daquele talhão de 100 hectares. Daquele que foi definido com aquele que foi memorial, definido georreferenciado. No croquis, georreferenciado. Se aquele talhão lá você colheu 30 sacas e a seguradora estava te garantindo na apólice 70 sacas, você vai receber os 40 sacas de indenização. Independentemente da produtividade dos outros 900 hectares. Os outros 900 hectares, às vezes, não deu nem sinistro. Ele foi lá e você produziu 110 sacas lá de milho e não deu sinistro. E em cima que o Dr. Leandro fez a pergunta, explica pra gente os 3 tipos de seguro que tem A mesmo. modalidade hoje que existe, né, existentes aí hoje no mercado, é a produtividade de custeio agrícola, né? Ele vai cobrir basicamente 100% lá o custeio que você pegou lá no banco na indenização, isso estipulado em apólice, garantido em sacas também. Né? Aí o próprio nome já diz, então vai Sim. segurar só o custo. Custeio. O custo. E tem a perda de produtividade, que é o seguro de produtividade. Né? E só uma dúvida no custeio. Vamos supor que o custeio seria R$1 milhão. Sim. Você teve um lucro de 700 mil. Ele cobra a diferença, os 300? Não, o lucro não está coberto. Só aí Não, custo. não, vamos supor. Você vai... Então, eu gastei... aliás, não gastei, não. R$1 milhão é o empréstimo que eu fiz no banco. Sim. E o que eu produzi foi R$500 mil. Correto. Aí os outros 500 está coberto. Aí Vai dar paga a uma diferença. pela Ele Sempre complementa a diferença. diferença. Ele complementa a diferença necessária. Isso, complementa a diferença. Só para deixar mais claro, esse seguro de custeio, ele tende a ser um pouco mais burocrático. Como é custeio, eu preciso ali entregar as notas fiscais dos Projeto insumos agrícola todinho. dentro do né, projeto. Na verdade, não é bem desenhado, né? mais burocrático, né? Tem que comprovar, Tem na que verdade. comprovar. E que é a documentação que já precisa também juntar ao banco, É, o banco Exato. liberar, né? Então, Eu falo assim, para a gente ficar Sim. mais claro, visto o produto de produtividade que ele vai adentrar agora. O produto de produtividade, basicamente, o nome também está falando, é a perda de produtividade por intempérie climática, né? Onde a gente garante o número de sacas ali definidos em apólice, tá? Existe a possibilidade também, igual a gente estava comentando anteriormente, Leandro, de fazer a trava do valor da saca ali, né, dentro da própria apólice. Então, trava ali, na indenização de sinistro, o produtor já sabe quanto que vai ser destinado aquele valor. Se não tiver essa trava, qual que é a cotação de referência? que Hoje a seguradora trabalha com mínimo e máximo dentro dessa faixa ali. Tá? Vou trazer um exemplo para você. Hoje no mercado, a gente está trabalhando com o valor da saca. Trabalhou com o valor da saca de soja R$70, não foi? 170. 170. Na última safra. R$170, o valor da saca de soja.
Então, vai de um valor mínimo ao máximo, tá? Aí a gente vai questionando o produtor com as informações, ó, o senhor está pensando em travar isso quanto? Aí ele me informa, a gente já estipula isso em apólice. Ah, então se ele já tiver Já travado fica a travado venda, na Ele apólice. a travou a 170, venda, você já trava esse já valor. garante isso lá na indenização. Por quê? Porque no período que ele for indenizado, às vezes esse valor sofreu uma alteração de baixa ou de alta. Então, assim, se ele vendeu, eu também, em tese, a produtividade está garantindo lá Mas e se ele não a tiver reposição? travado? E aí? Qual que é a Não, base? necessariamente Na tem que travar. apólice eu tem que preciso travar. informar e travar ela lá. tá? Dentro então, do na limite que a seguradora disponibiliza. Aí o outro formato estava É colocando o que é seguro de de faturamento. faturamento, né? Que às vezes ele fala o quê? Olha, eu travei essa saca lá, o do milho, a R$60, R$70, e ela, quando teve o sinistro, ela está valendo R$80 na data do evento da indenização de sinistro. Aí indeniza essa diferença. Só que lembrando, pessoal, todos esses seguros são trabalhados via o acontecimento de intempéries climáticas, né? E lá dentro da apólice de intempéries climáticas, o produtor tem que ficar muito Até atento. meio de produtividade? Até mês de produtividade. Muito atento com o que ele está contratando no mercado, tá? A gente tem um apontamento, e aí o Thiago vai contribuir aqui comigo, que é o quê? Às vezes a qualidade do grão. Existe seguro que cobre a qualidade do grão, tá? Então, assim, o grão ardeu. Você é produtor, você sabe que o grão de soja ardeu, você não vai ter aquela venda. Ou Você vai colheu ter... uma quantidade X, mas ele não... E ele Exato. ardeu, né? Ele não Passou deu da hora de sinistro, colher. passou, ele azedou ali e tal. Perdeu qualidade. Seguro não cobre em determinadas apólices a perda de qualidade do grão. É, Esse é um porque senão aspecto esse aí relevante, fica hein? complicado. É como Sim, o seguro mas vai existe, fiscalizar isso. Isso. Mas existe, Hélio, uma modalidade e seguradoras que dão cobertura para perda de qualidade. Então, assim, o mercado segurador hoje, ele começa a estar com essa evolução. Só que o cliente tem que ficar atento, porque a gente tem experiências e, assim, casos reais, tá, de grãos ardidos que o cliente não teve indenização porque contratou a apólice sem essa garantia. E lá para ele precisava disso. Foi o excesso de chuva na colheita da soja. E falando em custos, como que é? Posso só fazer um adendo nesse Com último certeza. detalhe aqui? Acho que é legal a gente aprofundar. O seguro mais contratado no Brasil é de produtividade. É o mais comum, todo mundo comercializa, todo mundo possui. O custeio está mais atrelado a banco. E o de faturamento, hoje basicamente um banco no maior que tenha no Brasil, no agronegócio, que possui esse produto, tá? Que realmente faz a venda dele, que é um seguro bem mais caro. E aí... Que é na hora que a pessoa vai fazer a contratação. Na hora que vai fazer a contratação. Então ele tem que estar ciente que está contratando um negócio mais vantajoso, que dá uma cobertura, uma tranquilidade maior, mas ele paga por isso, nada sai de graça. Com né? certeza. Falando do grão ardido, e visto que a gente tem um produto de produtividade o mais comercializado, produtividade é quantos quilos, quantas sacas ele colheu. Ponto. Se está ardido... Por hectare, né? Por hectare, né? Se está ardido, se não está, se está bom, se está ruim, não importa para a seguradora. Isso é uma especificação do produto. Existe basicamente duas seguradoras, eu chutaria uma só hoje, que faz essa venda com uma cobertura adicional. Ela cobra a mais, fala assim, ó, se tiver ardido, então eu te indenizo X% a mais. Então, assim, ele paga pelaquela cobertura, pode ser que use, pode Até ser porque que é uma não. forma de perda, né? Aquele É uma grão, forma por mais de que perda, colha, mas sim. se ele tá ardido, perdeu, né? Exemplo, ele colheu 40 sacas de soja, estava segurando 45 sacas, ele ia ter 5 sacas de indenização, né? Posso só que fazer 20 sacas deu ardido. Posso só fazer o revés aqui. Eu errei. A seguradora cobria 45 sacas de produtividade garantida. Ele colheu 40. Então a seguradora indeniza quanto? 5 Sim, sacas. dependendo da qualidade dos 40. Independente da qualidade. Só que nos 40 chegou lá no armazém, o armazém descontou. Isso já até falar, o seguro de produtividade já desconta umidade e impureza, porque não é grão. A água e impureza não é grão. Mas aquele grão que está ardido chegou no silo,
Armazenagem, olha, eu vou ter que descontar do seu aqui 20% dos seus grãos estão ardidos. Não vou te pagar nada por isso. Então, esse 20% ele deixa de ganhar se não tiver a cobertura de qualidade. Perfeito. Na apólice de produtividade. Tá vendo o tanto que é importante a informação para o cliente? Caramba. Tem que trazer o máximo de informação, gente. E assim, na contratação, não é uma ciência exata, Leandro. Certo? A gente vai trabalhar com vários fatores. Então, quanto maior o nível de informação e do relacionamento que o produtor tem com o corretor dele, certo? Que ele tem a base de informações concretas e o corretor também passa a informar para o cliente de uma forma clara, é igual o Thiago falou anteriormente. A gente, às vezes, deixa de fazer o seguro, não porque o cliente não quer contratar. É, às vezes, porque ele fala, olha, eu não vou fazer o seguro agora porque eu não vou ter cobertura securitária. E eu atendo esse cliente numa próxima demanda dele, do que, às vezes, fazer um seguro de forma errada e ter um problema que eu acho que eu vejo no mercado, o Adson, é que, infelizmente, e eu acho que qualquer segmento, né? Você tem muitos profissionais que o cara está muito focado ali em ganhar a comissão dele. Meta, então, né? Quer ganhar a comissão e ele não vê que aquilo é uma questão relacional, que o cliente, essa visão de longo prazo, né, do cliente, ou não ganha agora, mas ganha depois. Sim. E ele quer ganhar sempre naquela oportunidade e às vezes ele já tem até clareza. Nossa, se tiver sinistro da forma que está esperando, não vai ter cobertura. Mas o cara quer contratar, ele viabiliza a contratação para ele ganhar. É aí onde que surge o problema depois. Acaba tendo um sinistro e ao tentar acionar, não consegue receber nada de indenização. Né? E é o interessante que nós, particularmente, temos uma cultura, né? Eu e o Thiago aí na parceria, a gente tem uma cultura de sempre esclarecer da melhor forma para o cliente todas as possibilidades que existem. Isso é importante para você, igual o doutor Leandro falou, ter o cliente por mais tempo, Sim. não pensar só agora. E aí o cliente satisfeito traz quantos, né? E assim, a forma perene, né, do negócio, a longo prazo, é porque o agro precisa disso. Né? O Thiago, que a gente estava falando a questão que entra assim, contratou, né, e aí a questão do eventual sinistro, né? Eu estava até comentando com eles, velho, que eu imaginava assim que você só tinha que acionar o seguro no momento da colheita e com antecedência. Até estava perguntando qual era o período de antecedência que era obrigado a comunicar, formalizar essa comunicação para a seguradora mandar alguém para acompanhar. E eles estavam colocando um aspecto interessante que eu não tinha conhecimento, que era assim, às vezes você está no meio ali da safra ali, não antes de iniciar a colheita, mas só que você já teve um veranico muito longo, já teve algum interpério, que você fala, cara, isso aqui vai afetar. Você já deve comunicar que eles já podem encaminhar alguém, não tem custo, não tem despesa para o produtor, né? Para a pessoa já ir lá verificar e já constatar aquele problema que está havendo, né? E aquilo já vai compor na análise, já vai compor na análise técnica da seguradora para no futuro, né? Quando houver colheita e finalmente poder ter a cobertura, né? A gente pensando no lado agronômico do negócio, do plantio, vamos pegar aquele... E foi o caso do safrinha do ano passado ou retrasado, que teve geadas em áreas aqui no Goiás, inclusive a Creúna, que é uma região quente. A gente não espera. Chapadão, vários lugares teve geada, ou seja, aquele friozinho que dá aquela preguiça, né, da gente levantar, aquilo ali é extremamente danoso para a planta. Então a planta tá ali, vem aquela umidade, abaixa muito o frio, ela necrosa as células da planta, ou seja, ela para de fazer fotossíntese. Se para de fazer fotossíntese, diminui a produtividade. Então deve-se acionar no momento da ocorrência. Obviamente, deu de madrugada, durante o dia eu aciono meu corretor, aciono o banco, onde está a pólice contratada. A seguradora disponibiliza um perito, geralmente quase sempre agrônomo, vai na área, verifica, e nesse momento que ele vai na área, ele vai verificar se o croquis está correto, ele vai verificar se a cultivar informada na pólice realmente é a que está plantada. Se foi plantado dentro do zoneamento, ele faz uma pergunta, né? Olha, o senhor plantou, qual foi a data do plantio? Não, eu plantei até o dia 28 de fevereiro. A seguradora vai buscar alguma forma. Ela vai buscar as informações, na verdade. Ela vai verificar as informações que nós informamos lá atrás na contratação, se realmente são aquelas verídicas no campo. Exemplo da geada, da seca, que são eventos mais comuns aqui no Goiás, principalmente seca. Deu a seca em janeiro, aquele veranico de janeiro, aquele veranico de dezembro que às vezes dá.
Então já informa aquilo ali, porque aquilo já está afetando a produtividade daquela área. Afetando a produtividade, o perito fez um laudo preliminar, ou seja, ainda cabe fazer uma vistoria final, próximo à colheita, com a maior antecedência possível. Isso é muito em conta que, geralmente, na colheita, quando dá sinistro no seguro rural, geralmente não dá apenas na sua propriedade, dá numa região, dá num estado inteiro, como foi o Rio Grande do Sul, e o número de peritos é limitado. Então, quanto maior essa antecedência, melhor. Olha, tem uma previsão aqui que daqui a 10, 12, 5, 7 dias vou colher. Informa isso de forma mais imediata possível. O que a lei exige é qual o prazo mínimo de antecedência que deve comunicar? Isso varia meio que de seguradora para seguradora. Geralmente é 10 a 15 dias. Pelo menos. Então tem que ter essa atenção no contrato, qual é o prazo mínimo antes do início da colheita. Exatamente. E como é que a gente fica na situação, assim, alguns clientes já me relataram, dele comunicar, então vamos supor, era 10 dias, ele comunicou com 10 dias. Chega no 10º dia, a seguradora não consegue encaminhar ali um perito, e aí ele acaba atrasando, às vezes, essa colheita em decorrência disso, né? É uma situação complicada. Situação complicada, desconfortável para ambos os lados, para o corretor, para o produtor e para a própria seguradora. E não, aí, mas nesse caso do exemplo dele é só para o produtor. Na verdade, para a seguradora também. É porque eu já tive muito cliente, quando tem alta demanda de perito, é o quê? Ele dessecou, está pronto para colher, ele já está vendo que tem uma perda X, e aí está chovendo muito, e o grão vai caindo, ele vai ficando ardido, e aquele negócio todo. Aí a seguradora às vezes vai e fala, não, eu não vou cobrir por conta disso, acaba maximizando o prejuízo ali, né? Exato. Eu falo para a seguradora também, se é principalmente produtividade, cada dia que fica além do que se era necessário, a seguradora aumenta o grau de indenização dela com o segurado. Nessa ótica, nessa perspectiva. Um outro fator que é o quê? A partir do momento que o cliente comunicou, existe todo um amparo do cliente legal. Ele fez a parte dele. Ele cumpriu com a obrigação dele, tá? E assim, existe a produtividade esperada daquela área, certo? E aí a gente vai discutir em outro ambiente. Claro, né, claro. É isso aí, que é o quê? A seguradora começa a assumir o risco 100% de indenizar dentro da média esperada, que o produtor esperava daquela área. Uma questão que eu sempre gosto de falar para os clientes é da importância dessa comunicação, ela ficar registrada, formalizada. Então, assim, porque muitas vezes o cara só liga, né? Então, que seja pelo WhatsApp por escrito, um texto, né? Olha, estou comunicando e tal, comunicando com o corretor. Mas o ideal é um e-mail, né? Sim, não, com certeza. Tecnologia. Porque não dá para ficar só no telefone, né? Não dá para ficar só no e-mail. Nunca vai... Mas é porque o e-mail, às vezes, pro produtor rural é algo formal demais. Ser esperado do cara que está lá no meio do negócio. E a gente tem casos práticos, Leandro, e aí quando fala de simplificar as informações, que é o quê? O produtor viu que vai dar sinistro, né? Passou um período ali, porque hoje tem modalidade que cobre, tanto dentro do replantio, né? Período ali que ele lançou a semente, teve tromba d'água, lavou a semente, a gente tem uma cobertura chamada de replantio que vai cobrir o custo para ele replantar aquela semente que foi lavada ali pela tromba d'água. E aí, posteriormente, já começa ali a parte de germinação e etc., que vai dando as coberturas de intempéries climáticas, granizo, seca e etc. e tal. Ele viu que a região dele está fora do costume, vai dar uma seca, ele pode acionar o perito vai na área, né? E faz o laudo preliminar, igual o Thiago falou, e dali já começa a sinalizar para a seguradora, olha, minha previsão de colheita vai ser X, daqui X dias. Eu preciso que você esteja aqui na área. Né? Existe, né, a formalização dessas comunicações. O perito, quando ele vai na área, ele formaliza que ele foi na área. O gerente da fazenda assina. Com certeza. Ou o produtor assina. Eles formalizam tudo. Ele formalizou. Lá, e o cliente também, a gente orienta o cliente. Se o senhor não pode formalizar, manda um WhatsApp que está ali registrado, que esse cara viu o WhatsApp ali, ele tem. E a gente, como corretor de seguro também, trabalha a parte da formalização para a seguradora. A gente abre isso no e-mail, né? Manda, o produtor L está precisando lá, que vão lá, tal dia ele vai começar a colher. Por quê? A gente sabe que as janelas estão reduzidas. Se ele passa daquela janela, já atrapalha, se for safra, já atrapalha ele plantar o safrinha, assim sucessivamente. Vocês têm alguma situação que eu disse antes sobre custo em porcentagem?
ou não desse seguro? E outra coisa, fala um pouquinho do tempo que vocês estão já trabalhando com isso, qual que é a formação de vocês, isso é importante. Posso só fazer uma adendo nessa última? Sim, Acho que fica claro. uma dica aí bem legal. No momento que ocorre essa sinalização do sinistro, aviso de sinistro, a gente chama lá no seguro, o produtor fala assim, ó, abre o sinistro para mim que tá dando ruim aqui. Cobra do seu corretor ou do banco Faz parte do trabalho, né? A formalização. Corretor. Protocolo. Ah, o protocolo. O protocolo. Abriu, quando a gente abre um sinistro junto à seguradora, você já tem um número de sinistro. Aquele sinistro ali, a seguradora já tem E que se acompanhar. tem o número, tem a data, né? Se já tem o número, tem a data. Fica uma coisa mais formalizada, Ótimo. inclusive, o produtor. Acho que é uma dica que vale Certo. aí. Quiser tocar a pergunta? Respondendo sua pergunta, estou no mercado segurador desde 93, né? O meu primeiro emprego. Mas isso não não, tinha- não era do agronegócio. Não, ainda já no mercado segurador eu entrei numa seguradora que já está extinta no mercado. Ela era acoplava em seguros, indo inclusive aqui na Tamandaré, aqui, a matriz dessa seguradora. E venho atuando já no mercado segurador desde lá para cá. Né? No mercado de seguro agrícola eu já atuo há mais de 15 anos, tá? Trabalhando, passando em algumas companhias seguradoras, como funcionário de algumas companhias seguradoras, e hoje atuo diretamente no mercado de seguro agrícola através de uma corretora de uma instituição financeira. Né? E a minha formação, eu sou bacharel em Direito, né? Tem curso de especialização Tem mais um aí bacharel aqui também. dentro da área de seguro, né? Eu sou corretor também por formação, então tenho a formação pela Fundação Nacional de Seguros, né? FENASEG. E aí hoje a gente tem atuado com foco dentro do segmento de seguro agrícola, tanto seguro para grãos como seguro de máquinas, equipamentos, enfim, toda a parte que a gente brinca, né? Hoje, tá? Parte seguro de porteira para dentro, a gente faz tudo e atende o produtor dentro dessas modalidades. Perfeito. Bom, quando você estava adentrando o mercado de seguro, eu estava vindo ao mundo. Ô, Thiago, você falou agora que eu tô velho. Mas o interessante é essa simbiose, né? Que a gente vai trocando experiência, eu aprendo muito com ele, mas muito mesmo. Ele também Eu acho que também aprende aprendo alguma coisinha bastante. comigo aí, e a gente vai trocando essas experiências. Eu fiz agronomia pela Universidade de Brasília, formei em 2016, né? Já não é tão recente assim. Tive um período fora do país, trabalhando com tomate, voltei, adentrei um mundo de seguros que para mim era realmente algo que nem existia, ou desconhecia totalmente o mundo de seguros rurais. Então entrei numa seguradora como comercial, atendia corretores, então desde lá de trás já conheço o Adson, já tenho uma relação de muitos anos, e atendia os corretores e bancos dentro dessa seguradora. Saí de lá, passei por uma corretora de mercado, aqui de Brasília, e hoje também estamos na mesma instituição financeira, né, bancária, dentro da corretora, dentro desse banco. E aí, desde então, a gente tem, cada dia que passa, a gente aprende sempre um pouco mais. E sempre que tem uma oportunidade, a gente procura estar falando disso aí, que é o seguro rural, seguro agrícola, que eu mais gosto. Mas a gente atende também seguro de máquina, seguro de vida do produtor e outros seguros gerais que servem tanto para quem está no campo como para quem está na cidade também. Que o Hélio tinha colocado a questão do preço, mais ou menos, né? O Isso, percentual custo. aí. Tem como é que tá o porcentual, custo, né? alguma coisa. Porque você sabe que em sacos, você né? sabe que o produtor, ele olha, primeiro certeza. caso é isso. Com certeza. Falando em sacos, de uma forma geral, custo em sacos, eu diria aí numa média bem geral, tá? Isso estou falando muito para o mercado Bem de subjetivo. Goiás, bem subjetiva. Soja, eu diria que o custo varia entre 0, muito barato, 0,8, mas hoje já está mais difícil de encontrar isso, a 2 sacas e meia de soja por hectare, custo do seguro. Para o milho safrinha, a gente já tem do ano passado, do ano retrasado, do ano passado, esse ano vem tendo um aumento, Uma custo alta, né? bem elevado. Ou seja, ano passado a gente fazia um custo de 5 sacas por hectare de milho, safrinha. Ou esse ano a gente viu 10, 9. Isso aí é 8 o sacas. mercado que vai colocando Isso esse é o preço, mercado, né? Quanto mais pessoas procuram e mais problema tem, a seguradora tem que pagar, ela vai... A questão maior ajustando a taxa. do custo é a questão do índice de sinistralidade. Então, Né? isso. O índice de sinistralidade. Nós tivemos regiões no país aí que foram realmente, para o mercado de seguro agrícola, catastrófico. Você vê a região sul, né? A margem de sinistralidade lá foi acima de 70%. Nossa. Né? Quando a gente fala E vai ser de novo, né? Isso, e quando a gente fala de milho safrinha,
Aí a gente caracteriza isso de uma forma muito polarizada hoje no Brasil. Né? Você pega regiões que às vezes não tem incidência de sinistralidade, você pega ali umas regiões determinadas ali do estado do Mato Grosso, são regiões produtivas que Aqui tem em Goiás é Rio Verde, Chapadão do Céu. Isso, baixíssimo não tem. índice de sinistro, né? Uhum. Mas você pega um exemplo, a região ali do sudoeste mesmo. Eu atuei ali muito tempo e a gente atua ali. Tem algumas regiões ali que são regiões que realmente vão dar sinistro, né? Você pega ali aquela região ali de São João da Paraúna, são regiões que têm um índice de seca, às vezes muito grande. Né? Isso, muito grande para a cultura do milho safrinha. Então, o índice de sinistralidade que vai gerando esse aumento de taxa, né, e de custo nas apólices de seguros. Fica pesado, porque 10 é praticamente o preço do arrendamento. Aí, às vezes, a viabilidade é o quê? Como a gente estava comentando antes. O subsídio do governo, né, a subvenção federal entrar para ajudar e contribuir no custo da precificação do seguro. Né? Ainda a gente tem isso aí de uma forma que eu vejo que precisa ser melhorada mesmo, de uma forma política bem melhorada. Porque... Talvez a partir de 2026, às vezes pode ter, mas agora... É porque agora... não adianta ter expectativa nessa política agrícola. Né? Porque o que acontece? Quando a gente vai na faixa aí, né, o custo da subvenção ainda é limitado ainda, né? O dinheiro que é destinado pelo governo federal para subvenção dinheiro ainda é baixo pelo volume de produção que a gente tem. Quando a gente fala de grandes produtores, não consegue chegar nesses grandes produtores, por quê? Porque eles plantam muito e o subsídio é baixo, né? Então a gente não consegue. Então as taxas, né, tendem-se a aumentar de acordo com o índice de sinistralidade de cada região. E fazendo um comparativo, uma relação com a questão ambiental, legislação ambiental, tem alguma exigência para o seguro? Exemplo. Se precisa de uma licença ambiental daquela atividade. Não, o seguro ele não olha tanto para isso. Hoje, é assim, claro que a gente não vai querer, ou pelo menos as seguradoras não procuram fazer em áreas que tem esse... Por exemplo, preservação ambiental, né? a seguradora deve analisar pelo menos o CAR da propriedade, para ver se a Hoje pessoa é não está solicitado plantando a no reserva CAR. legal, na Hoje APP. é solicitado o CAR. Mas, exemplo, vou pegar uma Não vai fazer seguro se o cara estiver plantando na reserva legal. indígena. E aí a seguradora vai olhar e Indígena, falar, não dá para fazer. Isso. Né? Então, isso aí a seguradora já olha. Já né? olha. E assim, ela já vem disso aí, já lá na própria regulamentação do Ministério da Agricultura, quando fala que eu não vou plantar a área de primeiro ano, né? Quando ele abre a área, né, ele vai precisar ali. Geralmente, as instituições financeiras não estão fazendo o custeio dessas áreas que tem esse tipo de Mas problema. não é só por isso, é por E aí ele vai... produtividade também. Isso, Né? Não e a compensa pra produtividade vai seguradora. caindo, né? Ela cai Se a torna cada um filtro, vamos É. falar assim, né? Não é que não exista seguro para áreas de primeiro ano. Existe, mas são assim Custo. casos muito específicos, bem analisados, bem fundamentados na hora da contratação, né? E aí tem o interesse comercial também. Vamos falar aqui no português claro e de uma forma bem objetiva. Tem um produtor lá, ele está plantando lá os seus 1.000 hectares e ele fala, olha, eu quero fazer dos 1.000 hectares aqui, mas eu tenho 50 hectares ou eu tenho 100 hectares que é a área de primeiro ano e eu precisava que a seguradora analisasse isso. A gente vai levar isso para a seguradora. Isso fica bem claro na porta. Fica, e vai levar isso Tem para a que seguradora. Deixa eu só Tem uma te segurança trazer pra você, né? só uma observação aqui que é legal sobre informação. Área de pousio. Quando a gente fala para o produtor o que é a área de pousio, é tranquilo. O produtor entende que é aquela área que ficou ali parada, sem o cultivo, mas ele era uma área cultivável. Pelo menos um pasto. Isso, e ele ficou ali, ele plantou soja, e aí não plantou safrinha, plantou braquiária, mas ele vai plantar soja lá na frente de novo, ou então ele vai plantar um milho safrinha no próximo ciclo. Tem que tomar cuidado, porque essa área de pousio, se ela teve a interrupção de ciclo, tem Ela seguradora que não aceita. Ela volta a ser primeiro ano. ano. Então tem uma área que não aceita. Então é esses detalhes, velho, que a gente tem que levar de informação para o produtor e para o cliente, porque isso está específico em determinadas seguradoras que não tem cobertura securitária. Pessoal, a questão do custo que a gente estava falando, na questão de maquinário, né? Sim. O que seria o custo hoje? Vamos imaginar uma colhedeira aí que vale, sei lá, 3 milhões de reais. O que seria o custo Depende hoje muito de seguradora para
seguradora, tá? Hoje eu tenho trabalhado aí, a média de custo do seguro para maquinário está muito acessível, tá? A gente está trabalhando aí com a média aí em torno de 1,5% a 2%, dependendo do maquinário. Bem mais barato que o seguro de veículo. Bem mais barato. Se você olhar o seguro de uma Hilux, é bem mais barato. Nossa, a Hilux aqui... não pode nem falar o preço. Deus livre. E o que tá envolvido ali? O que tá a cobertura, né? Das garantias de máquina. Furto? O que tá incluso nisso aí? Tá muito bem perguntado, Leandro. Tem seguradoras, né, que fazem que a gente chama de contratação de garantia a garantia, e tem seguradoras que já fazem garantias compreensivas, né? Que é o quê? É uma garantia só, dando cobertura para várias modalidades de acontecimentos dentro da apólice. Um exemplo que é danos de causa externa do equipamento. Todo dano de causa externa do equipamento está coberto. Um exemplo, ele está colhendo ali com a colheitadeira, um obstáculo no solo, ele bateu, amassou uma plataforma de corte. Tem cobertura. Isso. E é simples fato de amassar. Mas também a cobertura de incêndio, de explosão, dano elétrico, a despesa com salvamento desse equipamento. Às vezes ele está colhendo, né, próximo a uma represa, a um rio ali, esse equipamento deu um desnível, ele afundou e entrou e tombou dentro da represa, uma despesa com salvamento para retirada desse equipamento lá. Entendi. Né? Então, assim, existe contratações de seguradora para seguradora com essas garantias, mas basicamente o seguro cobre o furto simples ou o furto qualificado, né, que é aquele... o assalto, né? Sim. Com emprego de violência, ou o simples desaparecimento da máquina lá. O produtor está plantando lá, ele falou, cara, eu não vou ir rodando com essa colheitadeira e pôr ela no galpão. Vou deixar ela dormir aqui. Aí no outro dia ele chega lá, essa máquina não está lá. A gente chama isso no mercado de seguro de furto simples, o simples desaparecimento do equipamento. Tem cobertura também nessa modalidade. Uma questão que eu queria debater com vocês é o seguinte, que a gente vê no seguro, né? O que a seguradora ela pode impor de obrigação para falar assim, cara, se o produtor não teve esse comportamento, vai reduzir a minha responsabilidade. Por exemplo, começou a haver um incêndio lá do vizinho, né? Aí, às vezes, ele teria que ter um dever de adotar medidas para tentar, sei lá, conter esse fogo, ou, sei lá, se ele está tendo uma doença, algum determinado tipo de doença, e ele teria que aplicar um outro tipo de defensivo que ele não está aplicando. E aí vocês constatam, na hora que faz lá o laudo, que não aplicou o defensivo. A seguradora ela pode falar, cara, eu não vou cobrir porque foi constatado que tinha essa doença, você deveria ter esse dever de cuidado, de ter aplicado o defensivo X aqui, não aplicou, e aí, portanto, me isentou. Como é que é isso aí? Vou separar a sua pergunta em duas. Uma para o agrícola, aí eu posso responder para máquina e equipamento. Máquina, estava lá, viu, tá vindo o fogo do vizinho para minha lavoura. Tá tudo seco, tô colhendo milho safrinha, tudo seco, é um paieiro, né? Uhum. Ou seja, eu poderia ter fugido, saído, tirado aquela máquina, mas não, tá um seguro aí, deixa o pau comer. Mas isso é difícil demais de provar, gente. É difícil demais de provar. E aí o Adson pode responder essa parte de máquina e equipamento. No agrícola, exemplo de riscos não cobertos, doença, praga, são riscos não cobertos pela apólice do seguro agrícola, visto que aqui no Brasil, pelo menos, grande parte, a gente vê que as seguradoras cobrem apenas riscos climáticos. Entendi. Se aquela praga, aquela doença, embora ele tenha feito os tratos culturais necessários, indicados pelo agrônomo, né, da preferência dele, pode ser que não tenha sido suficiente, eficiente para, né, chegar ali e controlar o nível de dano econômico que aquela praga estava causando naquela cultura. Então, lá na frente, nas vistorias preliminar, final, o agrônomo ele vai lá com o laudozinho dele, fala, ele aqui aplicou 4.14.8, etc., adubou, fez todos os tratos culturais, mas tem um nível de dano econômico aqui isso é empírico, tá? Cabe assim contestação. Ele fala, o produtor fala assim, você está colocando aí que 10% da minha produtividade, que já está pequena, por causa de uma seca, exemplo, 10% disso veio de uma cigarrinha não controlada. Mas para mim, cara, não é 10, é 5. Então é necessário que se chegue num número que seja condizente para o produtor e para o agrônomo perito da seguradora. Isso, caso ele ainda assim não concorde, o produtor, ele deve escrever ali naquele laudo, falar, estou assinando o laudo
mas discordo disso por causa disso. Thiago, Isso é muito legal, tá? Esse é um importante. ponto que a gente até recomenda muito para o cliente, porque geralmente você vai ter o técnico da seguradora que faz o laudo dele. E muitas vezes o produtor não vai concordar com aquele laudo, ele entende que aquela conclusão não está correta. E não dá para ele ficar só no achismo dele. E Exato. outra, não dá para ele esperar, porque ele procura a gente aqui no escritório um mês depois, porque aí nessa tem um laudo, vai para a seguradora, aí daqui vai semanas, até sair a posição e fala, não, nós não vamos cobrir. Aí chega lá e fala, não, eu não concordo. Eu falo, tá, mas a gente tem que ter Evidências, dados né? técnicos para a gente contrapor isso. Não é só falar. Aí você chega lá na lavoura, não tem mais nada. Então, naquele momento, quando ele aciona para vir o técnico da seguradora, o ideal é que ele contrate também um outro técnico para poder dar um laudo. contraponto, também, né? Um laudo dele ali, com imagens, com análise, todas as análises que forem possíveis de ser feitas, porque se eventualmente ele espera que o laudo da seguradora seja conforme o que ele espera. Mas e se não for? Ele não vai ter outra oportunidade. Ele não vai ter outra oportunidade de produzir aquela prova. Dentro do processo judicial, isso não vai ter como ser produzido, né? Ainda no momento do sinistro, veio o perito. O cara foi lá, etc., fez o laudo dele, fez o trabalho dele, botou o número, né? Esse número empírico, que ele achou que era condizente com a área. O produtor discordou, ele deve acionar o seu corretor, seja corretor de mercado ou canal bancário, fala assim, ó, cara, estou de desacordo, preferência escrito, né? Coloquei no laudo que eu não estava de acordo com aquilo ali e eu peço que venha um outro perito da seguradora. Grande parte das seguradoras atende esses pedidos aí. Manda um segundo, manda um auditor da seguradora, um cara mais ali. E aí, assim, para a gente exaurir essas possibilidades de uma forma mais tranquila, né? Falou, ó, seguradora, esse veio, não tá legal. Veio um outro, veio um terceiro. Aí depois ela não manda mais, porque também não faz mais sentido, né? Esse deve ir para outras vias, igual você falou. Sim. E na Ele prática faz de o pedido- vocês? Ele como faz que é? o pedido de revistoria ali, né? Quantas Mas vezes na foi prática de vocês, as seguradoras têm pagado com tranquilidade ou tem tendo problema, o produtor está tendo problema? Como que está acontecendo? Ó, na prática, o que acontece? A venda começa com a coleta de informações quando a gente já começou a discussão nossa. No preventivo. Se no preventivo ele faz uma coleta bem feita de informações, certo? Lá na liquidação de sinistro, Gira redondo. ocorre de forma tranquila, certo? E o que a gente vê na prática é o quê? É a informação errada para o produtor. E vocês não fazem esse trabalho de conferir também para ajudar o cliente de vocês? Fazemos a parte de quê? A parte que nós fazemos é a básica de orientação. Doutor, o senhor vai receber nesse seguro... Não, mas eu falo na hora que está sacas, fechando. Na hora que está fechando. Certo. Na hora que está fechando, na hora que ele vai assinar a proposta conosco, eu já informo, ó, se houver a possibilidade de sinistro, tá claro para o senhor. Aqui o senhor vai receber X sacas que foi contratado aqui. Foram esses. E os critérios adotados foram esses. A liquidação do senhor vai ser por área total e não por talhão. Então é média área total. Então, assim, tem a área da propriedade do senhor que o senhor vai colher melhor e a área que deu o sinistro vai ser feita a composição dessas duas áreas para ver a média que vai ser indenizado. E quanto que o senhor vai ser indenizado? Até X sacas que estão garantidas aqui. Trazendo a sua pergunta aqui, da questão do maquinário, né? A pergunta do Leandro, desculpa. Da questão do maquinário, né? Dentro do maquinário, o cliente tem que seguir alguns critérios. E o que a gente vê, o que mais não é feito na prática, é o critério de transporte da máquina. Certo? A máquina tem que ser transportada de uma propriedade para outra de forma com meio adequado. Hoje é o quê? Prancha carrega tudo, né? Na prática, o cara... O Hélio é produtor, você sabe que a prática, às vezes, ele não faz isso. Então, assim, é da colheitadeira, é do pulverizador. Pulverizador, quando a gente visita ali aquela região ali do Mato Grosso, o que você mais vê é pulverizador rodando em BR. Na rodovia. Certo? E ali, se acontecer uma colisão, se acontecer qualquer sinistro que seja, não vai ter cobertura. E assim, porque existe... expôs um risco que não poderia ter, porque isso, você transportar assim, de uma forma contrária à lei. A gente não está falando aqui de um risco de roubo, não está falando de um risco de incêndio, eu estou falando de um risco de responsabilidade civil, né? Ele pode ali colidir um pulverizador que ele está trafegando, ou seja, um atropelamento, ou ele pode colidir com outro carro.
e aí não que tem que ser cobertura. situações do dia a dia do trabalho dele. Do dia a dia do roça trabalho mesmo. dele, trazendo ali para dentro da propriedade, da atividade inerente à produtividade. Watson, mas e o seguro de equipamento? Ele tem cobertura hoje, seguradoras cobre hoje em todo o território nacional. Você pode ter propriedade no estado de Goiás e precisar pegar essa máquina sua e levar para Bahia, na outra propriedade que você tem. A máquina vai estar coberta no translado, vai estar coberta lá naquela propriedade lá da Bahia, vai estar coberta em todo o território nacional. Só que eu vou transportar ela para Bahia como? Ah, cara, eu vou pôr ele, eu vou pôr ela em qualquer situação de transporte, numa caçamba, num graneleiro. A gente vê às vezes transportar trator, o cara vai lá, o tratorzinho cabe lá em cima, ele põe lá e pronto. E aí, esse caminhão tomba, né? Às vezes rouba até mesmo o caminhão com o trator em cima e não tem cobertura. Então são essas particularidades que a gente... Se ele vai emprestar essa máquina para terceiros. Se às vezes ele contrata... Que acontece demais. Contrata, olha, o equipamento... É uma pergunta inerente do seguro. O equipamento será cedido a terceiros? O cliente paga a mais por isso. Se ele responder sim. É igual se de ele veículo ali, quando você sim. pega, Aí existe outro condutor além do Leandro. Qual que é o mais jovem? É o Leandro ou o Thiago, né? Então depende. tem essa... Para calcular. Então, assim, são essas informações que a gente tem que deixar de forma clara para o cliente, Leandro, para ter uma liquidação de sinistro mais tranquila, objetiva e que ocorra de forma tempestiva ali, para não ter nenhum problema. Mas existe um adendo aqui, né, rápido, em relação ao seguro agrícola, que a gente viu isso. Isso é real, tá? Aconteceu ano passado, retrasado, principalmente no mercado do sul do país. O que foi? O pessoal já tem a cultura de contratar mais seguro, então, e tem uma incidência grande de sinistro naquela região. Seca, chuva, granizo, geada, vento forte, então de tudo um pouco acontece ali. Principalmente na seca que houve no Rio Grande do Sul, né? Na safra 2021, salvo engano. Não, 22, então, assim, 21, 22. 21, 22 e agora também, né? E vamos 22, dizer. 23 também. 22, 23 também. Ou seja, quando a gente fala de índice de sinistralidade, eu arrecadei 10 bilhões, mas paguei 15. Eu estou com um símbolo negativo aí. Só que esse negativo é compartilhado via resseguro com outros mercados internacionais também. Só que nesse momento, além da questão da perícia em loco lá, que pode ocorrer assim, um déficit de peritos e atraso nessa peritagem, também se pode ocorrer, infelizmente, ocorrer um atraso de pagamento de indenização. Mesmo você tendo feito tudo certinho, do último documento enviado, você tem 30 dias para a seguradora pagar, né? Mas ocorreu justamente o que foi? A seguradora tinha um caixa de 5 bi, ela indenizou 15, ela precisou fazer um cash call, ou seja, ajuda aí, pessoal, que o negócio está feio, manda o dinheiro de fora. Esse dinheiro tem que sair da Inglaterra, tem que sair de algum lugar, isso leva um tempo e às vezes estourou esse prazo de 30 dias. Então, infelizmente, ocorre isso aí no seguro agrícola brasileiro. Diferente dos seguros de mercados internacionais, muito mais amadurecidos por diversas questões, razões, que é o mercado de segurador americano, onde hoje está tão evoluído a ponto de que, como ele tem uma safra e a janela dele é super apertada, se ele não planta, ele tem um seguro que deixa ele tranquilo. Então, ou seja, ele passa ali todo o verão, passa até o próximo plantio, passa o inverno, ele vai ter uma remuneração X que não faz com que ele saia do campo. Ele permanece no campo, aguarda a próxima safra, planta e está tranquilo. Mas é necessário que o mercado segurador, de uma forma geral, esteja muito mais amadurecido. Lá eles falam de seguro há muitos anos, desde 1800 e bolinha. Já havia o seguro agrícola também desde 1900 e bolinha. E aqui a gente está nesse processo. Dados estatísticos muito seguros para poder fazer esse trabalho. E o governo muito atuante, ou seja, um subsídio muito forte. Aqui a gente está falando de seguro de 1 bilhão, onde é necessário um mercado hoje 2 bi, tem gente que fala 3, é um número meio inexato, mas vamos falar que é 2. A gente teve um ano passado, aonde a ministra Tereza Cristina foi uma super apoiadora do seguro e destinou recursos maiores do que em planos safras passados. Para esse ano ainda a gente não tem nenhuma previsão
não é uma coisa obscura para o plano safra como um todo, imagina para o seguro, né? Esse subsídio. Nossa. Como é que eu vou precificar esse seguro? Eu, segurador, vou precificar com dados inexatos, com esse subsídio assim, insuficiente e incerto. Eu não sei quanto que vai ter, nem quando vai ter. Então, isso também torna o seguro rural muito mais caro. Visto que, voltando àquela questão climática e geográfica, quando dá-se início numa região, é na região, é no estado. Não é uma coisa que eu tenho um carro, a gente tem o mesmo carro. Vamos falar que eu tenho o mesmo carro que o Leandro, uma BMW top das galáxias. X6. Aí, sim. A chance de eu bater um carro por eu morar no CEP dentro de Goiânia é uma. Você, por morar num condomínio, é outra. Você bater o seu carro, não interfere em eu ter uma colisão. Agora, você deu a seca. A gente planta mesmo município. Geral, Deu seca, você, amigão. Vai dar seca aqui e esse negócio fica muito mais caro de precificar, né? Sim. Mas tá ótimo, pessoal. Tem mais alguma coisa complementar que vocês gostariam de falar, que não deu para explorar? Tem mais alguma pergunta? Como é que Não, tá tranquilo. Foi muito bom levar esse assunto para o produtor. Se vocês puderem fazer as considerações finais, né, Leandro? mais algumas considerações. Pode ficar à vontade, quer falar mais alguma questão aí? Bom, só agradecer o espaço aqui. De pouquinho em pouquinho que a gente vai levando essa cultura do seguro, vai amadurecendo, vai levando informação e com isso a gente vai também evidenciando os bons e os maus profissionais no mercado. Então esse limpa, essa peneira natural é necessária para que os bons fiquem e a cultura do seguro permaneça. E a gente é um extremo apoiador do seguro, né? Visto que você paga um prêmio, você não quer usar, mas é o único insumo que numa safra ruim, numa intempérie climática, é aquele insumo que vai te ajudar a bancar os seus custos ali e você ter perenidade na sua lavoura, na sua labuta do dia a dia. Eu quero agradecer o espaço aqui também, Leandro, e falar que seguro feito com corretor de seguro especializado, que realmente entende, gera uma responsabilidade social e um amparo ao cliente numa possível demanda de perda que ele tem ali, que a hora que ele mais precisa, ele vai estar amparado. Tá? Então, a gente dissemina a cultura com responsabilidade e com profissionalismo. Né? Então, conte conosco aí, tá? E a gente está sempre à disposição de vocês aí. Pessoal, Thiago, Adson, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Eu acho que mais do que os ouvintes, eu também aprendi bastante aí. A gente acha que sabe alguma coisa, né? Lógico que estamos longe de ser especialistas agora em seguro, mas com certeza eu já sei muito mais que muitos produtores aí. E eu espero também que os nossos ouvintes, quem nos acompanha aí, que vai estar ouvindo esse podcast, tenha alguns pontos aí, alguns insights que vá agregar um nível de conhecimento maior nesse assunto que é tão relevante, principalmente para quem faz parte da cadeia do agro, né? Conhecimento hoje mais do que nunca é poder, né? Então faz toda a diferença aí também na produtividade, na lucratividade do setor, né? Principalmente na lucratividade do negócio, saber como utilizar adequadamente essa ferramenta, né? E juntando aqui, pessoal, o nosso propósito, né, Leandro? Que o meu é ajudar as pessoas e o meio ambiente. Do Dr. Leandro, do escritório do João Domingos, é ajudar quem produz. E a gente, juntos, como profissionais, ajudar o produtor rural, literalmente, como você disse, essa questão de ser referência, trabalhar na precaução, contratar profissionais de confiança. Isso faz toda a diferença, porque realmente todas as áreas têm o bom e o péssimo profissional. E nosso objetivo aqui, né, doutor Leandro, é levar profissionais que são referência. Imagina, 93, você estava nascendo, eu acho que ele entende um pouquinho de seguro, não é isso? Já teve um pouquinho de experiência, tá até careca já. Para quem acompanha pelo Spotify, tá só ouvindo o áudio, já consegue visualizar o Adson melhor agora. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês e conte sempre com a gente. Valeu. Muito obrigado. Fechou. Obrigado.